Daqui a pouco tem sessão no plenário do STF. Os ministros devem analisar os recursos de 3 condenados na ação penal 470. Eles contestam as penas impostas pelo crime de lavagem de dinheiro. João Cláudio Genú, Breno Fischberg e João Paulo Cunha são os últimos condenados a terem os embargos infringentes analisados pelo plenário do Supremo. Eles tiveram votos a favor da sua absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro e agora tentam diminuir a pena ou até a absolvição nesse tipo de crime. Todos os embargos são da relatoria do ministro Luiz Fux. O ex-assessor do PP, Cláudio Genú, foi condenado a 4 anos no regime aberto por lavagem de dinheiro. Ele alega que desconhecia a prática do crime e que os atos tidos como praticados por ele seria apenas corrupção passiva e não lavagem de dinheiro. Já o doleiro Breno Fischberg, condenado a 3 anos e 6 meses em regime semiaberto e multa, também alega desconhecer a operação criminosa e que não há provas suficientes contra ele para condená-lo. O terceiro recurso a ser analisado é do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado e multa de R$370 mil. Além da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, ele questiona também a decisão que decretou a perda de mandato parlamentar após a decisão definitiva. Na defesa, João Paulo Cunha alega, entre outros, que não teve participação no crime e não foi denunciado inicialmente por lavagem de dinheiro. Quanto à perda do mandato, citou a Constituição Federal, que prevê a saída do cargo parlamentar pelo plenário da Casa Legislativa. Nos 3 recursos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de negar os pedidos. E para falar dos destaques de hoje na pauta de julgamento, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Gisele, a análise dos embargos infringentes já começou, né? Como é que vai ser, então, a dinâmica na sessão de hoje? Já se iniciou. No entanto, por enquanto, o que já aconteceu? Houve a leitura do relatório pelo ministro Fux, que é o relator. Logo em seguida, houve a manifestação das defesas dos condenados e, em seguida, houve a manifestação oral do Procurador-Geral da República. Então, na sessão de hoje, o julgamento ele é retomado com a apresentação do voto em relação ao mérito mesmo do ministro relator e, em seguida, passa a votação dos demais ministros. O Supremo Tribunal Federal já analisou, ao todo, até o momento, 8 embargos infringentes que foram apresentados. Desses 8 embargos infringentes, ao todo foram apresentados 11, por enquanto 8 já foram analisados e eles foram acolhidos para absolver os condenados que questionavam a condenação por crime de quadrilha. Agora, o tema volta ao plenário com a análise dos 3 embargos infringentes que foram apresentados e que faltam ser analisados, mas os ministros agora analisam apenas a condenação no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro em relação a esses 3 condenados mencionados na reportagem, porque eles obtiveram, no mínimo, 4 votos favoráveis à absolvição. Agora, uma das teses da defesa é que a condenação por corrupção passiva exclui a condenação por lavagem de dinheiro, né? Por que esse argumento? É o que ele se chama do princípio da consunção, Letícia. O que significa esse princípio? Como o crime de corrupção passiva prevê a conduta de solicitar ou receber uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita, essa vantagem é para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, eles entendem que o fato no caso de um dos ex-parlamentares, por ele já ter sido condenado pelo crime de corrupção passiva, não poderia então haver a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Uma das teses argumentadas pela defesa é de que o recebimento do dinheiro seria uma consumação do crime da corrupção passiva e não um crime autônomo de lavagem de dinheiro. Outro argumento também defendido pela defesa é de que os réus não sabiam da origem ilícita do dinheiro, eles desconheciam a origem ilícita e que não houve efetivamente ocultação, até porque a defesa, por exemplo, de João Paulo Cunha, cita que o dinheiro que se destinava a ele foi recebido pela esposa e que ela chegou inclusive a assinar recibo e dentro dessa perspectiva não teria havido ocultação. Ok, o plenário do STF também deve voltar a analisar hoje uma reclamação contra a decisão de um juiz do Acre, que negou a progressão de regime a condenados. O juiz indeferiu o pedido de progressão de regime de 10 condenados por crime hediondo.
além de analisar se a negativa violou decisão do Supremo de 2006, que considerou inconstitucional o artigo da lei, que na redação original determinava que o cumprimento da pena seria integralmente fechado, os ministros também devem decidir se esse artigo da lei deve ser suspenso pelo Senado Federal para dar eficácia à decisão da Corte. A gente já vem seguindo, trilhando esse caminho que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal e de procedência realmente dessa reclamação, o juiz reformulou o entendimento dele. E ele concedeu todas as progressões. Os ministros ainda devem analisar se a reclamação é o meio processual mais adequado para o pedido. O relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, aceitou o pedido da Defensoria Pública da União para reconhecer o direito à progressão de regime dos condenados e que deve ser avaliada pelo juiz da Vara de Execuções Penais individualmente. O ministro aposentado Eros Grau acompanhou o relator. O ministro aposentado Sepúlveda Pertence julgou improcedente, mas assim como os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, entendeu que esse caso deve ser reexaminado pelo juiz. O ministro Teori Zavascki traz o assunto de volta ao plenário com o seu voto vista. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli não votam nesta reclamação. Gisele, o Supremo julgou recentemente um recurso extraordinário sobre progressão de regime. Qual foi a decisão da Corte nesse caso? A grande discussão que havia em torno dessa questão era saber qual era o prazo para progredir de regime e por qual razão. Porque a lei de crimes hediondos, na sua redação original, ela previa que não poderia ter progressão de regime para aqueles que fossem condenados por crimes hediondos. Dentro dessa redação da lei, chegou ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus, e esse habeas corpus ele foi julgado, e os ministros entenderam, neste caso, que esse dispositivo da lei de crimes hediondos era inconstitucional. A partir daí surgiu uma questão no que diz respeito à progressão de regimes, qual era o prazo aplicado, se seria o prazo previsto na lei de execução penal ou o prazo previsto, que foi inserido por uma alteração legislativa que ocorreu em 2007, que passou a permitir a progressão de regime, desde que o condenado, se fosse primário, cumprisse 2/5, ou se fosse reincidente, cumprisse no mínimo 3/5. Então, havia uma controvérsia sobre qual o prazo que seria necessário para progredir de regime nos casos de crime hediondos, em razão da alteração legislativa e também em razão da decisão do Supremo. O Supremo entendeu que antes da alteração, antes da lei de 2007, então, valeria a regra prevista na lei de execução penal, que era o cumprimento de 1/6 da pena. Então, aqueles condenados por crimes hediondos, eles puderam progredir de regime a partir dessa decisão, que foi com repercussão geral, desde que cumprissem 1/6 da pena, isso para aqueles que foram condenados no período da edição da lei, na redação original da lei de crimes hediondos, até 2007. A partir de 2007, o prazo para progredir de regime passou a ser o previsto na lei, 2/5 ou 3/5. E qual a atuação do Senado em relação às leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo? A Constituição Federal, ela traz um dispositivo que diz que compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, a grande discussão aqui é saber exatamente em relação aos efeitos da decisão do Supremo, quando ele declara a inconstitucionalidade de uma legislação, mas isso se dá não no processo, numa ação direta de inconstitucionalidade, porque nesse tipo de ação a gente já sabe que o efeito da decisão do Supremo, ela vale para todos. Mas quando o Supremo, hoje em dia, as decisões também em recurso extraordinário com repercussão geral, os efeitos para todas as pessoas vinculam. Mas na ocasião em que o Supremo declarou inconstitucional a redação anterior da lei de crimes hediondos, ele declarou isso em cima de uma decisão no habeas corpus. E aí é saber se precisa ou não da suspensão do Senado para que essa decisão tenha validade para todas as pessoas.